Bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal. Estamos aqui através do nosso canal Palavra e Essência, estamos estudando o Evangelho de João. Então, se você acompanha diariamente, abra sua Bíblia aí no capítulo 13 do Evangelho de João. E quero pedir que você se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e me ajude a expandir a palavra de Deus. Como eu sempre digo, meu objetivo aqui é que as pessoas conheçam a palavra de Deus, conheçam o Evangelho e que esse conhecimento sirva para o seu crescimento espiritual. Então, todos bem-vindos, vamos à palavra de Deus. Vou ler o texto bíblico e depois fazer alguns comentários de alguns aspectos do texto. Hoje, capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo Jesus que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximou-se de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? E Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás os meus pés. Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os meus pés, mas também as mãos, a cabeça, o corpo todo. Jesus lhe respondeu: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendes o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavar os vossos pés, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se de fato sabeis estas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Não me refiro a todos vós. Conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumpra a Escritura, o que comia do meu pão traiu-me. Digo-vos isso já, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo também aquele que me enviou. Esta é a narrativa do Evangelho de João sobre o episódio que Jesus lavou os pés dos discípulos. Essa narrativa só contém nesse evangelho. No Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas não consta uma narrativa como essa, embora Mateus 20 e Lucas 22 tenham um texto semelhante quando Jesus fala a respeito da humildade. Mas eu vou mencionar esses textos mais tarde. Quero destacar dois aspectos aqui desta narrativa. Primeiro, os primeiros versículos e o versículo 11, quero destacar aqui aquilo que Jesus sabia a respeito de si mesmo. E dizer que Jesus só fez o que ele fez, de entregar-se a si mesmo, de esvaziar-se a si mesmo, de fazer o papel de servo,
porque ele sabia quem ele era. Nós só somos capazes de cumprir com a nossa missão, com o nosso propósito de vida na Terra, seja ele em que aspecto for, se nós sabermos realmente quem nós somos e qual é a nossa missão, qual é o nosso dever, para que é que eu existo no mundo, para que viver. E Jesus sabia muito bem para que ele vivia. Olha o começo do texto como diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, olha o primeiro sabendo aí, Jesus, que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo Jesus que havia chegado a sua hora. Na narrativa do Evangelho de João, muitas vezes tem um episódio que Jesus menciona, mas ainda não chegou a minha hora. Até quando foram prendê-lo, diz que eles não prenderam Jesus porque ainda não havia chegado a sua hora. Aqui Jesus sabia que já havia chegado a sua hora. Sabia para que é que ele tinha vindo e sabia que havia chegado a sua hora. E diz que ele, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Enquanto jantava, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Versículo 11, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Então, primeiro, Jesus sabia que havia chegado a sua hora, Jesus sabia que Judas Iscariotes iria traí-lo, ele sabia do contexto dele, do seu ministério e do seu contexto, sabia o que estava acontecendo à sua volta, sabia que tinha chegado a sua hora. E então, no versículo 3, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos. Jesus sabia também que ele era todo-poderoso, que ele era Deus e como Deus ele era onipotente. Sabia que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e o que mais que ele sabia? Sabia que viera de Deus e para Deus estava voltando. Jesus tinha plena consciência da sua missão divina. Jesus sabia plenamente que ele era humano e que era divino. Sabia que viera de Deus. E sabia que tinha chegado a sua hora de voltar para Deus. Mas sabia que tinha chegado a sua hora também de enfrentar a cruz. Aqui é antes da festa da Páscoa. Provavelmente no meio da semana, quinta-feira, antes da Páscoa, que era no sábado. Então, Jesus sabia plenamente de quem ele era, porque ele era Deus, que ele era humano, sabia que tinha escolhido os discípulos, sabia quem tinha escolhido e sabia que um deles iria traí-lo, tinha plena consciência da sua divindade, da sua humanidade, da sua missão para a qual ele viera aqui na terra. Sabendo, conhecendo a si mesmo, era capaz de cumprir a sua missão. Conhecendo a sua missão, era capaz de cumpri-la. Conhecendo tudo a respeito de si mesmo. E principalmente, conhecendo quem ele era, ele foi capaz de fazer o que ele fez nesse contexto aqui. Porque diz o versículo que ele levantou-se da mesa, o versículo 4, e o versículo 5, em seguida colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Ora, quem era que lavava os pés uns dos outros lá no contexto cultural da época de Jesus? Quem lavava os pés eram os servos. Daí a negativa de Pedro: Senhor, tu és Senhor e Mestre. E Jesus diz: vocês me chamam Senhor e Mestre, e realmente eu sou. Pedro tem a sua negativa: Senhor, você vai lavar os meus pés? Porque Pedro sabia que a função de lavar os pés era dos servos, dos escravos. Então Jesus sai lavando os pés de cada um dos discípulos. E então, versículo 12, tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros.
pois eu vos dei o exemplo para que façais também o mesmo. Ora, o exemplo aqui de quê? De serviço, de humildade, de ser servo. Aliás, eu falei no começo que tinha alguns textos que faziam referência a essa atitude de Jesus, que provavelmente é o texto de Mateus capítulo 20, quando surge a discussão e o pedido da mãe de Tiago e João, que pediu que Jesus no seu reino colocasse eles um à sua direita e à sua esquerda. Então, o versículo 25 de Mateus capítulo 20 diz assim: Então Jesus chamou-os para junto de si e lhe disse: Sabeis que os governantes dos gentios os dominam e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, será esse que vos sirva. Eu sou o Senhor e Mestre, vocês dizem bem porque eu sou, e eu lavei os pés de vocês. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. A exemplo do Filho do Homem, Jesus, que lá naquele texto de João lavou os pés dos discípulos, a exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Então, esse episódio aqui do lavar os pés dos seus discípulos tem a ver com essa narrativa que Jesus já tinha explicado. Aquele que quiser ser o maior, que seja o servo. E é muito interessante que Jesus, então, dá o exemplo de ele, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo. Essa é a teologia de Paulo depois, mais tarde, da vida de Jesus, quando ele escreve aos Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 8, que ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento, ou o mesmo modo de pensar, ou a mesma disposição mental. Tende em vós a mesma disposição mental que houve em Cristo Jesus. Qual era a disposição mental? Qual era o sentimento? De servo. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Tende em vós a mesma forma, a mesma disposição de pensar que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ter o mesmo sentimento, a mesma disposição mental, que, pelo contrário, em vez de julgar como uma coisa muito importante ser igual a Deus, ele esvaziou-se a si mesmo. Porque Jesus esvaziou-se de si mesmo, foi capaz de cumprir com a sua missão de forma integral. Porque Jesus desprendeu-se de si mesmo, foi capaz de cumprir com a sua missão integralmente. Esvaziou-se, humilhou-se até a morte, e a morte de cruz. Esvaziou-se a si mesmo. Assumiu a forma de servo. Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, diz outro texto. Então esse é o segundo aspecto. Primeiro aspecto, Jesus sabia quem ele era, para que tinha vindo, e sabia que tinha chegado a sua hora de sair, de partir desse mundo, de morrer na cruz do Calvário. E também Jesus sabia, o fato dele saber claramente qual era a sua missão, o capacitou a desprender-se de si mesmo e esvaziar-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E assim deu exemplo. Foi lá e lavou os pés dos discípulos. E disse: eu vos dei o exemplo para que para que façais também o mesmo. O mesmo que? Ter uma disposição mental de servo.
Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo para termos uma disposição mental de servo. O discípulo de Jesus é aquele que serve. Serve a Deus e serve uns aos outros através do seu serviço. Aliás, na teologia de Paulo e na teologia de Pedro, fica muito claro, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, se não me engano, deixa eu confirmar aqui, 1 Pedro, isso mesmo, capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 10, servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Somos salvos pela graça de Deus, recebemos dons pela graça de Deus e devemos servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da graça de Deus. Recebemos dons espirituais para servir aos nossos irmãos. Então, no corpo da igreja, na estrutura da igreja, quem tem dons espirituais e exerce o seu dom, não é para ficar mais poderoso, não é para ter cargo na igreja, não é para se sobrepor às outras pessoas, mas é para servir. Recebemos dons espirituais para o serviço cristão. Paulo vai deixar isso claro em Efésios capítulo 4 também, na sua teologia. Recebemos dons espirituais para o serviço cristão, sermos servos uns dos outros. E não é só na igreja, na estrutura física da igreja, na igreja instituição, mas é na igreja corpo de Cristo. Então eu posso e devo exercer o meu dom espiritual 24 horas por dia, servindo o meu próximo. Quem é o meu próximo? Aquele que cuida do outro. Quem está próximo de mim é que eu devo cuidar. Então, começando pela minha família, pelos colegas de trabalho, colegas de escola e etc. Serviço ao outro. Disposição mental para servir. É isso que Jesus está ensinando. Em versículo 16, ele vai dizer que em verdade vos digo, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E aí Jesus deixa bem claro, se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Quais coisas? Esses dois aspectos dessa narrativa. Primeiro, que eu tenho que saber quem eu sou e saber qual é a minha missão no mundo. Por isso que Deus distribuiu dons aos homens, para nós sabermos qual é a nossa função no mundo, na sociedade. E então, sabendo quem nós somos, aceitando as nossas capacidades e aceitando os nossos limites, amando a nós mesmos, sabendo quem nós somos, como Jesus deu exemplo, somos capazes de nos desprender de nós mesmos para podermos servir uns aos outros. Enfim, amar. Então Jesus daí afirma, se de fato sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E então, depois ele encerra e diz que não me refiro a todos vós, conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a escritura, o que comia do meu pão traiu-me. Digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Então esse é o exemplo de Jesus Cristo, não é? Aceitar a sua pessoa, aceitar a sua missão e por causa deste amor próprio, autoaceitação, ser capaz de desprender-se de si mesmo e, lavar os pés uns dos outros, servir uns aos outros. Usar a minha capacidade, usar os meus dons espirituais, usar os meus talentos em benefício do outro. Porque Jesus disse, eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. A pergunta para reflexão são duas. As perguntas, são duas. Primeiro, eu conheço a mim mesmo? Eu
aceito a mim mesmo, aceito as minhas capacidades, os meus limites, eu sei qual é a minha missão. E a segunda, eu sou capaz de me desprender de mim mesmo para servir o meu próximo? Fica a reflexão. Essa é a nossa reflexão em João capítulo 13. Muito obrigado por me ouvir, que Deus os abençoe. E se essa aula te ajudou, compartilhe nas suas redes sociais e assim me ajude a expandir o reino de Deus. Que Deus os abençoe.